Alô, lotequeiros de plantão! Chegamos à loteca 1135, concurso que já veio acumulado por ser final 5 e também porque ninguém acertou os 14 jogos da loteca 1134 do meio de semana. Previsão de pagamento para R$ 1.750.000. R$ 1.750.000 para quem acertar os 14 jogos. É um prêmio grandioso, pessoal. A loteca está acumulada muitas rodadas e agora com o final 5, mais ainda. Impressionante. E vamos para os meus palpites para a loteca 1135. O jogo 1 é um jogaço. Previsão de uma grande partida de futebol entre Botafogo do Rio de Janeiro e Palmeiras. É o líder do Campeonato Brasileiro da Série A versus o vice-líder, que é o Palmeiras. Jogão de bola. E pelo que eu estudei dessa partida e pela minha intuição, eu vou de empate seco no jogo 1, coluna do meio. Lembrando, pessoal, que eu vou usar 5 duplos nesse jogo. Jogo 2, Juventude versus Atlético Mineiro. O Juventude vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil eliminou o Internacional, venceu a partida no Beira-Rio, empatou fora de casa e está classificado. Em casa vem de muitas vitórias seguidas, venceu o Grêmio, venceu várias partidas contra o Atlético Mineiro, que não vem muito bem. Não vem muito bem, fora de casa tem 2 vitórias, mas perdeu 3. Em casa vem muito mal. Eu vou acreditar aqui na vitória do Juventude, porém vou usar um duplo, vou de coluna 1 e coluna do meio por precaução, para buscar esses R$ 1.750.000, pessoal. Jogo 3, Corinthians contra Criciúma, uma má fase terrível do Corinthians. Venceu a última partida pelo Campeonato Brasileiro há muito suor, muito custo, muita dificuldade. O Vitória da Bahia por 3-2. Vai enfrentar um Criciúma perigoso, que já surpreendeu o Vasco, o Atlético Goianiense fora de casa, mas nas últimas 5 partidas perdeu 4 fora de casa. Eu vou acreditar aqui, pessoal, na vitória do Corinthians e vou de coluna 1 no jogo 3. Jogo 4, acredito que o Corinthians vai se reabilitar e possa vencer essa partida. Tem que vencer, tem que dar resposta à torcida. Jogo 4, Rosário Central da Argentina versus Internacional Porto Alegrense, que não vem nada bem o Inter de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. O Rosário Central, nos últimos 5 jogos como mandante, também não vem bem no Campeonato Argentino e na Copa Libertadores. Venceu uma partida só nas últimas 5 partidas. O Inter venceu só um jogo, que foi o Grenal, nos últimos 5 partidas como visitante, né? Porque o jogo foi no Couto Pereira, mas o mando era do Grêmio. Eu acredito que esse jogo vai ser muito acirrado, mas eu vou de empate seco. Minha intuição me diz que esse jogo vai ser empate, pelo momento das duas equipes que não estão vencendo. O Inter vem de 3 empates consecutivos fora de casa. O Rosário Central de 2 empates e 1 derrota. Por jogar em casa, acredito que vai dar empate essa partida. Vou de coluna do meio no jogo 4. Jogo 5, Atlético Goianiense e Vasco da Gama. O Vasco, nas últimas 5 partidas fora de casa, venceu uma, que foi a última fora de casa contra o Internacional de Porto Alegre, que não vem nada bem. O Vasco venceu por 2-1 o Inter e vem de 3 vitórias em casa. Venceu o Fortaleza em casa e venceu o Corinthians, né? Vem de 2 vitórias em casa e um empate contra o Botafogo. Eu vou aqui usar um duplo, acreditando que as duas equipes vão buscar a vitória de todas as maneiras, pois precisam. E vou de Atlético Goianiense na coluna 1 e Vasco coluna 2. Usei meu segundo duplo no jogo 5, pessoal. Jogo 6, São Paulo e Grêmio. O São Paulo, que nas últimas 5 partidas em casa venceu 4, perdeu uma só para o Cuiabá quando foi surpreendido, deu a zebra. E o Grêmio, que vem muito mal das pernas, nas últimas 5 partidas não venceu só uma, que foi contra o Fluminense, que vem pior do que o Grêmio no momento. E aqui eu vou acreditar na vitória do São Paulo e vou de coluna 1 no jogo 6. Jogo 7, CRB de Alagoas contra Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo. Aqui, pessoal, o CRB nas últimas 5 partidas venceu 4 em casa.
Pela Copa do Nordeste venceu o Fortaleza. Pela Série B o Vila Nova, Guarani e o Coritiba na última partida. Contra um Botafogo de Ribeirão Preto, que é um time que às vezes apronta. Venceu o Santos e o Operário fora de casa recentemente. Mas vem de derrota por 3-2 fora de casa para o Ituano, que está muito mal no Campeonato Brasileiro. Aqui eu vou de coluna 1 no jogo 7, CRB. Acreditando que o CRB vai vencer mais uma. Muito forte esse time jogando em casa. Jogo 8, pessoal. Operário. O Operário do Paraná versus o Goiás. Jogo aqui que é mais para o Operário por jogar em casa. Porque o Goiás nas últimas 5 partidas fora de casa perdeu as 5 partidas. Não vem bem fora de casa o Goiás. Em casa bem, venceu o Goiás, venceu o América Mineiro, o Goiás. Mas fora perdeu 5 seguidas para Cuiabá, pela Copa do Brasil, Avaí, Mirassol, Santos e Vila Nova. Fora de casa o Goiás não vem bem. O Operário vem fazendo grande campanha, é o Fantasma. É o mascote do Operário, conhecido como Fantasma. Eu acho que vai dar Fantasma nessa partida e vou de coluna 1 no jogo 8, pessoal. Jogo 9, Barcelona de Guayaquil, do Equador, versus Bragantino. Bragantino derruba Lotequeiros, né, pessoal? Aqui, o Barcelona do Equador vem de 3 vitórias consecutivas em casa, contra um Bragantino que não vence fora há 5 partidas. Mas acreditando aqui que o Bragantino derruba Lotequeiros, pessoal, vou usar um duplo aqui e vou de Barcelona do Equador e empate. Não vou confiar muito aqui, que o Bragantino derruba Lotequeiros, pessoal. Jogo 10. Fortaleza, que vem muito bem, campeão do Nordeste esse ano, vem de várias vitórias consecutivas em casa, versus o Vitória da Bahia, que nas últimas 5 partidas venceu apenas o Fluminense fora de casa. E não tenho dúvida aqui que vou de Fortaleza na coluna 1, no jogo 10. Jogo 11, pessoal. Palestino do Chile contra o Cuiabá, que derruba Lotequeiro também, viu esse Cuiabá? Nessa última rodada venceu o Bahia fora de casa e derrubou muita gente, por isso acumulou a loteca. É um dos responsáveis pela acumulação da loteca, pessoal. É o Cuiabá. E o jogo 11, teremos Palestino do Chile, que vem de... O Palestino vem de 2 vitórias em casa. Nas últimas 5 partidas venceu 4 vitórias, né? Inclusive tem uma vitória em cima do Flamengo pela Libertadores em maio, dia 8. É forte em casa essa equipe contra um Cuiabá que derruba Lotequeiros. E acreditando nesse histórico do Cuiabá, que vem inspirado de derrubar Lotequeiros, né? Venceu o São Paulo no Morumbi pelo Brasileirão. Venceu o Bahia agora nessa última rodada e derrubou a gente, muitos Lotequeiros. Eu vou abrir aqui um duplo aberto. Eu vou abrir um duplo aqui na coluna 1 e na coluna 2. E seja o que Deus quiser. Pelas estatísticas, essas equipes não têm histórico. Nunca se enfrentaram. Vai ser a primeira vez. Primeira vez que se enfrentarão. Primeira vez que se enfrentarão essas duas equipes. E acreditando aqui um jogo acirrado, pessoal, eu deixo esse duplo aberto. E o jogo 12, Vila Nova de Goiás, que melhorou bastante após a vergonhosa final que fez na Copa Verde. Foi humilhado pelo Paysandu. Perdeu 2 partidas de forma humilhante. 6-0 e 4-0. Deu 10-0 no agregado, se eu não me engano. Foi vergonhoso. Mas melhorou bastante a equipe. Vem de 3 vitórias seguidas na Série B. Venceu o Ceará por 3-2. O Mirassol por 1-0 e venceu o Clássico Goiano por 1-0. Em casa vem muito bem o Vila Nova, enfrentando o Santos, que é pedreiro, é pesado, é um time de camisa, que está na liderança da Série B e vai brigar pelo título, pelo acesso. Eu vou usar meu último duplo nessa partida. E vou de duplo aberto em Vila Nova e Santos, que pode vencer. Eu usei meu último duplo. 5 duplos usados, pessoal. Esse joguinho, lembrando, custa R$48. Jogo 13. É o jogo da zebra. O Novo Horizontino vai enfrentar a Chapecoense, que tem bons resultados surpreendentes fora de casa. Venceu o Goiás fora de casa, o Amazonas. Já surpreendeu muita gente na Série B. O Novo Horizontino, nas últimas 3 partidas, empatou 3 em casa. Contra uma Chape, que nas últimas 5 fora de casa, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Eu aqui vou de coluna do meio. Vou seco na coluna do meio, acreditando num jogo acirrado, e vou de empate. Jogo 14, o Atlético Paranaense enfrentando o Cerro Porteño do Paraguai. O Atlético Paranaense nas últimas rodadas derrubou muita gente, né? Mas melhorou nas últimas rodadas.
venceu 2 partidas fora de casa, venceu o Vitória e o Atlético Goianiense, enfrentando o Cerro Porteño, que vem de derrota em casa, na primeira divisão do Paraguai, do Campeonato Paraguaio, e não vem tão bem. Eu vou aqui também, pessoal, de empate, acreditando que o Atlético Paranaense vai buscar esse empate lá, trazer esse pontinho. E estão aí meus resultados. Vamos rumo aos 14 pontos. Vamos tentar buscar esse 1.750.000 reais, pessoal. Quem sabe esse não é o joguinho que vai trazer a vitória aos 14 jogos. Mas, pessoal, usem a intuição de vocês para ter melhor desempenho. Vão pela intuição de vocês, mas estudem os jogos. Eu analisei todas essas partidas antes de dar meus palpites, mas cada um use sua intuição, que isso faz a diferença para chegarmos aos 14 jogos tão sonhados. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo, pessoal, para mais informações nesse canal. E vamos rumo aos 14 pontos!